Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e um telefone aqui em São Paulo, 50526622. Hoje, a edição do Gente do MPD que Fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Como toda quinta-feira, e representando o MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, a promotora de justiça, doutora Fabiana Paes. Doutora Fabiana, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, nós é quem agradecemos. Também conosco o economista doutor Flávio Correia de Toledo Júnior. Doutor Flávio, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Retorna ao programa a advogada doutora Roberta Rossa. Doutora Roberta. Obrigada, Zancopé, mais uma vez pelo convite. É um prazer. Também conosco a advogada previdenciária, doutora Vanessa Viduto. Doutora Vanessa. Olá, é um prazer participar do programa. Também agradeço o convite. A senhora é advogada previdenciária. Se eu fizer perguntas sobre a previdência... Vamos lá. É um assunto bastante polêmico, controvertido, que recentemente esteve aí na pauta, né, de debate de todos. Vai e volta, né? Vai e volta. Vai e volta. Assim que o governo, esse governo interino assumiu, as reformas da Previdência voltaram como um tema bastante polêmico e foi colocado como uma necessidade absoluta, como se fosse preciso fazer uma reforma a toque de caixa, como se a Previdência fosse quebrar nos próximos anos, o que a gente discorda totalmente. Na verdade, é evidente que houve um aumento da expectativa de vida. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em todos os outros países. E é fato também que o Brasil é um dos poucos países onde não há ainda uma idade mínima para aposentadoria. Mas essa reforma não pode ser feita dessa maneira. Essa reforma tem que ser feita... Não há uma idade mínima? Hoje não há uma idade mínima. O trabalhador brasileiro ele pode se aposentar, o homem com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição, independentemente da idade. Então, o brasileiro que começa a trabalhar muito cedo acaba se aposentando jovem. Mas, em 1999, foi aprovada uma reforma da Previdência que já trouxe bastante efeitos financeiros para esse trabalhador que se aposenta cedo, né? Como todos sabem, foi introduzido o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias. O que é o fator previdenciário? Ele é um multiplicador que leva em consideração a expectativa de vida. Resumidamente, quanto mais jovem o trabalhador se aposentar, maior vai ser o redutor que vai ser aplicado na aposentadoria dele. Então, essa reforma já aconteceu em 99, com o intuito de fazer com que o brasileiro demorasse mais para se aposentar e criasse uma espécie de equilíbrio no caixa da Previdência Social. E esse 85-95? A forma 85-95, que foi aprovada recentemente, na verdade, o governo, numa guerra com o Congresso Nacional, numa dificuldade muito grande que a presidente Dilma se encontrava para aprovar outras reformas em que ela precisava aprovar, foi obrigada a sancionar, não partiu dela, partiu do Congresso, ela foi obrigada a sancionar essa fórmula 85-95. O que é essa fórmula? Essa fórmula é uma alternativa ao fator previdenciário. Ou seja, o trabalhador que não quer ter a incidência do fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria, se for mulher, ele deve somar o tempo de contribuição e a idade 85 pontos. E o homem deve somar 95 pontos, a somatória da idade e do tempo de contribuição. Sendo que, mesmo assim, é obrigatório que o homem tenha pelo menos 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição. Então, surgiu aí uma alternativa para o trabalhador não ter essa incidência tão prejudicial, tão penosa no cálculo da sua aposentadoria. Mas é difícil também atingir essa fórmula, né?
uma somatória bastante penosa para o trabalhador. O governo quer que todos nós morramos logo. Pois é, e a nova proposta colocada aí por esse novo governo é a imposição, então, de uma idade mínima. Há duas propostas, uma idade mínima tanto para homem e para mulher de 65 anos, e há uma outra proposta que fala em 63 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem. Há também propostas de mudança na pensão por morte, que hoje ela é de 100% do valor da aposentadoria do segurado falecido, ou seja, quando o segurado falecido morre e ele é aposentado, os seus dependentes, no caso a viúva, os filhos menores de 21, os filhos maiores incapazes, recebem 100% da aposentadoria. Pretende-se fazer uma reforma para reduzir essa pensão e colocar cotas, ou seja, entende-se que com a morte de um membro da família, não seria mais necessário, então, que os dependentes recebessem 100% do valor. Claro que todas essas propostas de reforma são para trazer redução nos benefícios previdenciários. Isso? Pois Se é. são 4 membros na família, um morreu, só 3 precisam do Essa proposta chegou a ser votada, inclusive, pelo governo da presidente Dilma e foi rechaçada pelo Congresso Nacional, e ela volta novamente aí para a pauta das possíveis reformas. Nós temos na mesa 3 advogados, né? Ou advogadas, a doutora Roberta Roça, a advogada Vanessa Viduto, o advogado economista, aliás, Flávio Correia de Toledo, e a promotora de justiça. E essa notícia diz que a Associação dos Advogados de São Paulo quer mudanças e mais autonomia na atuação da defesa no processo penal. 2 propostas apresentadas à OAB. A primeira se refere ao direito de investigação criminal da defesa no período pré-processual. Já a segunda ação quer o fim do papel do Ministério Público da posição de custos legais. Basicamente, a entidade questiona a função de fiscal da lei atribuída ao Ministério Público. Doutora Fabiana, a senhora é integrante do Ministério Público? Uhum. A senhora pode dar a ideia do que seja isso? E o senhor também não está alijado do assunto, por favor, doutor Flávio. O que eu gostaria de comentar, Zancopé, é o seguinte: nós temos que ter muita cautela quando a gente conversa a respeito de reformas legislativas. Existe uma questão de legitimidade. A população, através da Constituição de 88, consagrou o Ministério Público na defesa do regime democrático, do patrimônio público. Então, mudanças que venham a afetar o Ministério Público afetam todo o interesse público da sociedade. Então, nós temos que pensar. Houve um movimento recente de retirada do poder investigatório do Ministério Público. A quem interessa retirar esse poder do Ministério Público? Então, é a população que abraçou ali o prédio do Ministério Público, clamando para que esse poder seja mantido, é quem deve dar as respostas. Então, dentro da linha do trabalho do Ministério Público Democrático, nós sempre defendemos a participação democrática e que a população saiba o que é importante de manter. Então, é nessa linha que a gente trabalha. Doutora Roberta, a senhora que é advogada, como analisa isso? Aliás, um detalhe, a gente sempre fala OAB, a Associação dos Advogados, OAB se contrapõe à OAB, se é uma parceira da OAB, essas entidades de classe, eu não sei se auxiliam ou se, de repente, tem uma guerra surda entre elas. Mas eu concordo com a doutora. Eu acho que é importantíssima a investigação por parte do Ministério Público. Não acho que isso deva ter sido extinto, né? Como foi. Não é isso que a doutora falou? A investigação? Houve um Embora movimento, não seja a minha área, Sim, a área sim. penal não é a minha área. Houve um movimento, que eu não sei a quem interessa isso, de retirar o poder investigatório da promotoria. O fato é que vários casos importantes de corrupção são apurados através desse tipo de investigação. Então, a população é quem tem que realmente, em última análise, entender a importância de manter os princípios da transparência e da prestação de contas. São 2 princípios, isso do direito internacional, que isso é dever de todo administrador. E se o Ministério Público pode colaborar
para que esses princípios sejam efetivados, eu trabalho na linha da democracia e entendo que a população é quem deve dar a resposta se quer manter os poderes que foram conferidos à nossa instituição. Então, e esses poderes não são para trabalhar em favor do Ministério Público, são para trabalhar em favor da sociedade. Então, o Brasil já é um país que amadureceu, as suas instituições estão fortes, nós temos que ter o equilíbrio de poderes, que ter a participação democrática, é isso que vai fazer com que possamos evoluir nessa questão, né? E próprio E Estado tinha uma de PEC, defesa, né? Tinha uma PEC, PEC. diminuindo os poderes do Ministério Público de investigação, né? E depois, no movimento de junho de 2013, caiu a PEC, né? Mas esse Foi movimento, derrubado lá no ele vai e Congresso. volta, né? Ele vai e volta, ele é cíclico, né? Caiu agora, e agora vem Eles uma querem outra, retomar. um outro questionamento, né? Ele vai e volta. Então, isso é preocupante, porque se as instituições estão consolidadas e se isso vai avançando para a democracia do nosso país, nós temos que pensar. Fazendo uma parte aqui, apesar de não ser minha área, né, também observo como leiga e vejo o seguinte: é inegável os avanços dessa parceria que o Ministério Público faz, inclusive com a polícia, na investigação e na apuração dos crimes. E é importante esclarecer que, uma vez colhidos indícios e provas, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia para um juiz de direito que vai receber, vai acolher ou não aqueles elementos. E, uma vez acolhido e iniciado um processo penal, o réu, o acusado, vai ter ampla defesa, né? Então, existe todo um processo legal, com devido processo legal, ampla defesa, contraditório, onde aquela pessoa que está sendo acusada vai poder apresentar as suas provas, a sua defesa. Então, não há por que você tolir os poderes investigatórios que interessam a todos. Interessa à sociedade toda que os crimes sejam apurados, que as pessoas que praticam crime com habitualidade comecem a entender que isso não vai mais acontecer, porque há um fiscal da lei, há uma parceria muito salutar entre Ministério Público e polícia, tanto em todos os níveis, né? Polícia Federal, Polícia Civil, enfim. Eu acho que é inegável os avanços para a sociedade, o que a gente está vendo hoje, né? Pessoas investigadas, presas, pessoas altamente, com poder econômico altíssimo, que há anos atrás isso não acontecia. Por quê? Porque acho que a gente não via esse aparelhamento, esse fortalecimento das instituições, como a doutora comentou, que hoje acontece, hoje existe. Então, por que retirar esse poder do Ministério Público? Eu acho que isso não interessa à sociedade. Sem dúvida alguma, não interessa. Interessa àqueles que querem continuar praticando crime livremente, né, sem qualquer fiscalização, sem qualquer temor de serem efetivamente punidos. O que está contido nessa frase aqui? A segunda ação quer o fim do papel do Ministério Público da posição de custos legais. Isso para mim. A promotora, o promotor de justiça, ele exerce esse papel de fiscal da lei, né? Então, o que se pretende é modificar esse papel de custos legis de fiscal da lei do Ministério Público. O que nós defendemos, independentemente dessa discussão, que tem que ser democrática, tem que ser salutar e tem que ser feita, nós temos sempre que olhar o que está por trás das discussões, o que está por trás desse questionamento. Por isso que eu estou perguntando sobre... Então, é por Eles isso... fazem pegadinhas. Vocês pensam que é fácil quando eles elaboram uma lei? Não, eles têm umas pegadinhas. Agora, no Senado, tem uma proposta do presidente do Senado que anula o processo de alguém que esteja, né, sendo processado se ele for divulgado na mídia. Então, por exemplo, o Delcídio teria todo o processo anulado porque saiu na mídia. Coisas desse tipo. Essas pegadinhas, né, a gente descobre alguém que tenha que contar para a gente esse negócio. Por isso que eu estou perguntando o que está contido aqui. Então, é exatamente isso. Esse papel de fiscal da lei, de verificar como custos legis, né, verificar como agente que... Custos legis. Se a legislação está sendo aplicada ou não.
né? Então, é um dos papéis da Promotoria de Justiça. Nós temos várias, e é importante saber que a Promotoria de Justiça trabalha com várias frentes de trabalho. Recentemente, eu tive bastante oportunidade de trabalhar questões de gênero também, questões de meio ambiente, questões... Então, não é a única frente de trabalho do Ministério Público. Isso pode afetar todo o funcionamento da máquina do Ministério Público, né? Então, o trabalho em prol da sociedade é uma questão que nós temos que verificar o que está por trás dessa questão e assegurar que os princípios que foram consagrados na Constituição de 88, que foram conferidos ao Ministério Público, se a população quer que assim o seja, que sejam mantidos. Ok. Um outro assunto, o Conselho Federal de Medicina anunciou semana passada nova resolução que determina que o parto cesáreo só pode ser realizado a partir de 39 semanas de gestação. Antes, a entidade estabelecia 37 semanas o período liberado para o procedimento. De acordo com a entidade, trata-se de uma resolução de caráter ético que busca assegurar a integridade do feto. Doutora Fabiana, doutora Roberta... Eu tive a oportunidade, Zancobé, de escrever alguns artigos sobre parto humanizado e sobre parto cesárea, e existe uma discussão entre dois valores que seriam a questão do profissional médico, que obviamente é um profissional que estudou a parte da medicina, e a questão da autonomia feminina nessa discussão. O fato é que nós constatamos, do ponto de vista científico, que existe uma regulamentação da Organização Mundial de Saúde que determina que o índice aceitável de cesarianas é de 15%. E no Brasil, nós temos na rede privada esse número em 80% e na rede pública 50%. Então, essa regulamentação que veio do Conselho de Medicina, né, dos médicos, ele busca regulamentar essa questão. Então, está havendo um debate muito grande entre médicos e as pessoas que trabalham com as mulheres, com as gestantes, né? E essa discussão ela visa justamente buscar um equilíbrio nessa situação, porque nós temos um índice muito alto no Brasil de mortalidade materna. Então, isso é uma coisa que a gente tem que transformar. É importante essa discussão, ela é muito polêmica, mas é uma questão que eu vejo como primordial melhorar a assistência materna no nosso país. Eu acho que a redução, o alerta do Conselho Federal de Medicina, justamente por isso, para diminuir os partos prematuros. E por que, né, 39ª semana? Porque, segundo os médicos, é que o feto está formado, o cérebro, né, o pulmão e o fígado, né? E, então, estaria fora do parto prematuro. Então, mas me parece que essa resolução serve para as mães que pedem, né? Pelo que eu pude estudar, as mães é que pedem esse parto cesáreo. Então, o pedido, você vê, 80% é altíssimo índice mesmo. As mães pedem, isso na privada, na pública 50%, 40%, 50%, mas esse pedido vem da mãe. Então, a mãe ela é obrigada a assinar um termo de consentimento, né, para evitar problemas éticos também. Para não sentir dor, né? Para sentir menos dor. Talvez o pedido seja esse, mas muitas vezes, você vê, antes era a 37ª. Então, eu acho louvável essa resolução, no sentido de que, se 37ª ainda não está formado o feto, por que vai consentir, né, se é a pedido dela? A não ser, obviamente, em casos em que, em exceção, em casos quando a mãe quero que se esclareça uma coisa. Isso me parece a contramão. Não é o médico que determina. Quando a mãe fala, eu quero ter, meu filho tem que nascer tal dia, meu filho tem que nascer numa sexta-feira, meu filho é melhor a segunda-feira, melhor a sexta-feira. Aí no final de semana a família Sabe que eu acredito que há uma falta, né? Há uma falta de conscientização. Porque eu duvido que, se o médico chegar para uma grávida e disser para ela que é muito melhor para o bebê que a gravidez vá a termo e passe da 37ª semana, ela opte por conveniência dela em ter o bebê antes.
Eu acho isso muito difícil. Agora, na rede privada, o que me parece que acontece é que os médicos, por conveniência de suas agendas, acabam não informando corretamente suas pacientes, e aí esquece-se que o bem maior ali é o desenvolvimento do feto, o desenvolvimento da criança, né? Eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque eu sou mãe de gêmeas, e as minhas filhas nasceram há 3 anos e meio atrás. E um dos riscos da gravidez gemelar é justamente o parto prematuro. E eu fiz de tudo para que a minha gravidez fosse o máximo possível para frente. As minhas filhas nasceram com 33 semanas. Com 32 semanas, eu recebi a notícia que uma das minhas bebês não estava recebendo alimento suficiente e deixou de crescer no meu útero. Então, e o médico me explicou o seguinte, que o ganho para uma criança dentro do útero de 1 semana, 1 dia, é muito grande, em comparação com o ganho dela a partir do momento que ela nasce, fora do útero. Que, então, a gente fez de tudo para segurar por mais 1 semana a minha gravidez, porque a minha outra bebê, que estava ganhando peso, era muito importante para ela, aquela 1 semana a mais. Então, eu acredito que falta um pouquinho de conscientização dos próprios profissionais, posso estar enganada, de explicar corretamente para as grávidas, para as mães, o que significa essa espera de 1 ou 2 semanas a mais. Porque eu acho muito pouco provável que uma mãe opte para que seu filho nasça antes por uma questão de conveniência de data, né? Então, essa questão é importante. É importante que o Conselho Regional de Medicina tenha regulamentado isso para mudar a cultura das pessoas, porque é cultural isso. Lamentavelmente, como a senhora diz, é cultural É e cultural. é um fato real. É um fato real, mas as pessoas precisam começar a entender e debater. E por que isso está sendo alterado? Vamos entender o porquê que passou de 37 para 39, por que precisa ter uma regra, e os médicos precisam até ser penalizados se não cumprirem, porque eu vi que tem penalidades, né, para o profissional que não cumprir essa regra. Porque o que está se visando aí é o bem da criança, o desenvolvimento da criança. E as evidências científicas, existe uma pesquisa, Nascer no Brasil, que constata exatamente isso, que o fato da criança nascer de cesárea prematura faz com que ela tenha problemas respiratórios, uma série de consequências. Então, esse abuso feto mal formado ainda. Feto mal formado. Então, e esse abuso é que veio. Agora, existem críticas também a essa questão, porque ouvi algumas críticas a respeito disso, no sentido de que essa regulamentação veio na proteção dos próprios médicos. Então, existem os dois lados da questão. O fato é que o Brasil tem um índice significativo de violência obstétrica. Isso é uma violência que está invisível. Existe uma outra pesquisa também que constatou que 1 em cada 4 gestantes sofre esse tipo de violência. Então, é um tema que a gente realmente tem que debater para verificar qual é a melhor situação, garantindo-se, claro, o equilíbrio entre o médico e a autonomia também, que é o profissional que conhece, que sabe diagnosticar, e a autonomia e o esclarecimento à gestante, que tem o direito de saber quais são as consequências daquele ato médico, né? Então... Doutor Flávio, quer se manifestar sobre isso, doutor Flávio? Olha, isso aí, acho que a única coisa que eu posso lembrar é que meu neto nasceu no final do ano e a maternidade sobrecarregou, porque os médicos, no final do ano, parece que antecipam os partos para poder ter o Natal, o Réveillon. Então, aí é só cesárea, né? E antecipa tudo, para poder ter um período aí, no mínimo 2 semanas, entre o Natal e o Réveillon. Então, a maternidade ficou absolutamente lotada lá, sabe? Tinha que pegar até senha lá para ver a molecada lá, sabe? Então, também tem essas coisas. Vanessa, né? não se conforma com Eu isso. fico inconformada mesmo, porque é um verdadeiro absurdo, né? Que a conveniência das agendas prevaleça sobre o bem-estar do feto, do bebê. Eu acho que é bastante absurdo. Fiquei até assustada com o índice que a doutora... Eu não conhecia. Altíssimo, altíssimo. Existe uma discussão, existe até um documentário, Renascimento do Parto, que debate essa questão do parto natural. Existem as 2 legislações do parto humanizado,
que se essa legislação fosse, de fato... Por que parto humanizado? O parto humanizado é aquele que faz com que a gestante tenha acesso a um processo não dolorido, mais natural, que respeite mais a fisiologia da gestante. E em casa também, né? O parto humanizado é aquele em casa ou não Não necessariamente? necessariamente. Existem as casas de parto. Em vários locais, esse tipo de parto já é feito. O que é importante verificar é a relação entre o parto e o número de morte ou de internações em UTI neonatal de crianças e gestantes. Então, o parto humanizado, e a gente tem atualmente uma legislação para isso, ele possibilita adquirir essa percepção de respeito aos direitos humanos das mulheres também. Enquanto a senhora fala, eu fico pensando num aspecto. Nós estamos nos referindo ao universo de São Paulo. São Paulo é colocando Rio de Janeiro e Belo Horizonte, cidades, né, são mundos diferentes. Aí, se a gente adentrar este Brasil imenso aí, as pessoas não sabem absolutamente nada do que a senhora está se referindo. Parto humanizado, cesárea. Então, são mundos diferentes. A lei não chega lá, não, dona. É verdade. O nosso país é um país desigual, né? Em termos... Roberta, a lei não chega lá, não. Não, eu concordo que o nosso país... O índice de mortes é muito maior também. Nem está na estatística. Sim. Não, a pesquisa Nascer do Brasil faz esse diagnóstico. Ele faz um diagnóstico regional que existe uma dicotomia e um problema regional também. Porque, assim, como eu enxergo a questão, nós atingimos o padrão da universalidade, todos têm o acesso à saúde. Nós precisamos trabalhar agora numa segunda linha, que é a da qualidade da assistência. E com certeza, nos estados mais afastados, eu já tive oportunidade de estar no Peru, representando o Ministério Público Democrático, tive no norte do Brasil também, também em outras oportunidades, e com certeza a qualidade da assistência em alguns estados e os equipamentos, eles infelizmente não existem, mas nós temos que caminhar para essa distribuição mais igualitária, sem dúvida. Algo a acrescentar, doutora Vanessa? Ficou ouvindo aí com tanta atenção. Concordo plenamente com as colocações da doutora. Há que se trabalhar a necessidade de aprimorar agora a qualidade, né, do serviço, num momento tão importante, tão crucial, que é o nascimento de um ser humano. Nós estamos com gente do MPD que fala. Nós vamos para um intervalo e retornaremos em instantes. Gente do MPD que fala. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher.
Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Dengue, Zika, chikungunya. Falamos ao vivo do mundo consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Conosco no Gente que Fala, hoje quinta-feira, gente do MPD que fala, nossa parceria com o Movimento Ministério Público Democrático. Conosco hoje, representando o MPD, a promotora de justiça, a doutora Fabiana Paes, também a advogada Roberta Rossa, a advogada previdenciária, a doutora Vanessa Viduto, e o economista doutor Flávio Correia de Toledo Júnior. Doutor Flávio, o senhor fez um artigo sobre transparência. A gente fala tanto em transparência, né? É um termo da moda, né? Tem que haver transparência. Até que ponto realmente a gente consegue entender essa necessidade de transparência? Porque o senhor é economista, é fácil para o senhor falar esses demonstrativos. Eu, como leigo, vou consultar o senhor. Olha, a transparência está muito ligada ao controle social do dinheiro público. Porque o Tem desvio... isso no Brasil? Está começando, está começando. Porque o desvio de dinheiro público hoje ocupa o noticiário, são bilhões desviados, né? E o controle do dinheiro público, a gente tem o controle interno, que é o pessoal da própria administração pública, tem o controle externo, que são os tribunais de contas, que estão assoberbados. Eu trabalhei no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a gente fiscalizava 3.300 entidades todo ano. Fazia uma auditoria em loco em toda entidade. Então, é muita coisa. Então, está se apostando muito no controle social. E a transparência para o controle social, para saber o que está acontecendo, como é que está sendo movimentado o dinheiro público, é fundamental. E hoje em dia, os demonstrativos são uma coisa terrível, ninguém entende, é um enigma, é uma numerologia, um monte de números, não permite comparação, né? Então, eu até penso assim, seria até uma pena alternativa para um delinquente, em vez de oferecer cesta básica, ter que entender esses demonstrativos fiscais, são terríveis, ninguém entende nada. Então, aproveitando que está no Congresso Nacional, na pauta de emergência, a Lei da Qualidade Fiscal já passou no Senado e deve ser aprovada na Câmara Federal, né? Então, a proposta é que os tribunais de contas possam oferecer dados importantes para o controle social. Então, colocar, por exemplo, por município, você pode colocar município pequeno, médio e grande e fazer indicadores comparando. Por exemplo, o preço da coleta de lixo. Vamos supor que município, até 100 mil habitantes, a média seja 1.000 por tonelada colhida. Aí o controle social, a população vê que no meu município estão pagando 5.000. 5 vezes mais. Obviamente vai ter uma repercussão local. A oposição, a imprensa vão mexer bastante. Ou, por exemplo, uma coisa que está sendo muito contestada são cargos em comissão, que é sem concurso público. De repente, a média nos municípios da mesma faixa populacional é 10% do todo. Aí eu vejo no meu município é 30%, 40%.
Isso já vai dar um impacto local. A imprensa, a oposição, a população. Há necessidade de uma lei? Eu fico sempre, quando se fala numa lei, né, o senhor propõe aí uma lei. É que já está tramitando. Leis aos montes, não é? Precisa de uma lei específica para isso, né? Já não, se alguém usa mal o dinheiro público, já não está evidente que isso aconteceu, aí precisa de uma lei para penalizar naquele item específico. Não, essa lei seria, por exemplo, para instrumentalizar os tribunais de contas a receberem as informações de todas as despesas e receitas, né? Saber o custo por cada fornecedor e fazer uma sistematização e comparar, entendeu? Para fornecer para a população indicadores muito fáceis. Porque eu imagino que esses indicadores já existam. Eu leigo, eu imagino que já exista. O Tribunal de Contas é informado. Mas não chegam em tempo real todas as informações. Sabe que entendeu? eu queria fazer Seriam uma todas as colocação, informações. que eu acho que é muito importante essa colocação, Zancopé, a respeito... e a lei, só a lei? Quer dizer, uma lei sem efetividade não vai cumprir o seu papel. A contribuição que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu trabalhei muitos anos com a área de improbidade administrativa e me parece que, além da lei, nós precisamos de políticas públicas de aparelhamento dos órgãos. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas, com um grupo significativo de técnicos para que possam analisar essa documentação. A Promotoria de Justiça especializada em improbidade administrativa. Nós temos isso aqui na capital, mas pelos municípios afora, o promotor trabalha com improbidade administrativa, infância e juventude, criminal, diversas atribuições, o que faz com que nós tenhamos dificuldades de estabelecer uma efetividade para essa lei, que eu acho que é o que a preocupação. Sim. É uma lei que está aí e que não vai ser efetivada. O caso que o doutor Flávio coloca não chamando de lei, mas é um item específico. Um item específico para divulgar no site do Tribunal de Contas, por município, essas coisas onde acontece o desvio do dinheiro público, né? E a população teria acesso comparando com municípios do mesmo porte. Perfeito. Porque a Constituição prevê o controle interno. Mas você pega um município pequenininho, o controlador interno, se ele apontar algum desfalque do prefeito, ele está morto, né? Ele vai trabalhar num porão, num almoxarifado, vai tirar xerox, vai ser encostado, não vai ter proteção nenhuma. Sim. O controle externo, o tribunal está muito assoberbado com muita coisa, que olha tudo. E o controle social seria... ajudaria muito e ajudaria o Tribunal de Contas a ir para rumos mais certeiros, para mostrar Perfeito. Aonde está o desvio do dinheiro público. Por exemplo, gastos com viagem, que é um gasto comum de câmaras por aí, de vereadores, com passagem aérea, com hotel. Se houver esse portal mais transparente, mais rápido, então gastou-se 500 mil para ficar no hotel X. O cidadão leigo que bateu o olho naquilo ali, ele vai já identificar que aquilo tem alguma coisa errada. Sim, ou sim. Uma merenda que o valor dela é R$30 e eu vejo que ela está por R$1.000, tem alguma coisa errada ali. Sim, sim. Isso então, é fundamental, é muito importante. Fundamental. Muito importante. Deixa eu aproveitar, porque toda quinta-feira nós temos a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, gostaria de conversar contigo e você esclarecer o Serviço Público da Educação e o seu manual completo sobre vida funcional. A Secretaria da Educação do Estado disponibilizou 2 manuais completos para os servidores da educação, ambos de grande relevância, já que os professores representam a maior pasta de servidores públicos do Estado de São Paulo. Esses manuais podem ser encontrados onde, Gisele? Então, Zancopé,
podem ser encontrados no portal da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no www.educação, sem cedilha e sem acento, .sp.gov.br. E está liberado para qualquer pessoa que tiver interesse ou dúvidas sobre os direitos e deveres do funcionário público da educação. A versão impressa da cartilha Vida Funcional foi também distribuída para cerca de 5.000 escolas estaduais e beneficia aos cerca de 300.000 funcionários da educação, Zancopé. Gisele, quando a gente fala sobre manual completo da vida funcional, qual é o conteúdo desses manuais? No volume 1, é possível conhecer as regras de como funciona, por exemplo, o concurso para o ingresso no magistério estadual. Também nesse mesmo volume, o servidor público da educação terá conhecimento a respeito dos trâmites administrativos de sua carreira, como as regras para a licença médica. E há algo de novo nesse complemento de manual, Gisele? Entre os temas da vida funcional da educação, há regras referentes à licença-prêmio, que é um benefício muito importante para a categoria, pois esses profissionais enfrentam no dia a dia obstáculos que envolvem a problemática do desenvolvimento humano, como agressões em sala de aula e até falta de estrutura para sua função docente. Além dos textos informativos, o material mostra ainda exemplos de formulários e requerimentos que deverão ser preenchidos ao longo da carreira. Ok, Gisele, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala, esta parceria Gente que Fala, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que fala, representando o MPD, a promotora de justiça, doutora Fabiana Paz, a advogada Roberta Roça conosco, a advogada previdenciária, doutora Vanessa Viduto, e o economista, doutor Flávio Correia de Toledo Júnior. Doutora Vanessa, conciliação na justiça do trabalho gera controvérsias. Se não houvesse controvérsia numa conciliação, seria muito simples, não? Eu acho que o que está querendo dizer a matéria, na verdade, é que talvez os profissionais, operadores do direito, divirjam em relação a se é positivo ou negativo. Eu, como advogada, entendo extremamente positivo. Extremamente positivo, porque muitas vezes você evita demandas extremamente longas, que quando ela vai produzir um resultado útil, a pessoa que espera o valor, o dinheiro, já passou a necessidade, não conseguiu utilizar o dinheiro da maneira como poderia ter utilizado. Para o empregador também acaba sendo muito mais econômico resolver uma pendência trabalhista inicialmente, propor um parcelamento no pagamento de forma que caiba no seu orçamento. Eu acho extremamente salutar, eu não vejo pontos negativos na tentativa de conciliação entre as partes. Na verdade, a mediação e a conciliação ela foi criada através da Resolução 125 do CNJ, que criou métodos alternativos de solução de conflitos. Na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, foi regulamentada através da Lei 13.140 de 2015, acho que é isso, 2015, foi regulamentada a mediação na Justiça Comum. E na Justiça do Trabalho, não. Então, daí essa interpretação deve ser regulamentada agora, porque a mediação e a conciliação é de extrema importância, né? Então, eu ouvi na matéria, inclusive, que tem uma juíza desembargadora, ela é presidente da AMATRA, e ela trabalhou como é que chama? Conciliação 10. Então, acho super louvável. Então, ela diz que 60% dos acordos foram feitos na conciliação porque o juiz estava lá e não o mediador. Então, em 15ª Vara de Brasília diz isso. Mas talvez, eu acho assim, concordo, acho louvável que o juiz faça, a conciliação 10 ela acontece e ela resolve. Mas acho que precisa ter um pouquinho mais de esclarecimentos com relação à mediação, porque o mediador não dá a palavra final. Essa juíza, ela diz isso, né? Aliás, a matéria fala sobre isso, né? Que o mediador dá a palavra final. Na verdade, ele não dá a palavra final. O mediador, que ele é capacitado mesmo, ele deve ser para isso, ele proporciona o diálogo entre as partes,
ele favorece o diálogo, mas tem vários métodos de mediação e etapas que devem ser seguidas, é Que aí obrigatório. não chegaria ao juiz, é isso? O mediador faria o Ele faria, papel do juiz. não teria a presença do juiz, aliás, Sim, é justamente por isso... eliminaria É justamente para desafogar a o chegada judiciário. ao juiz, A não é? ideia é desafogar o isso. judiciário mesmo. Então, o mediador, ele colabora... Mas existe a figura do mediador? Existe, é profissional já. Cursos de capacitação, precisa ter o curso de capacitação e ele precisa exercer todos os métodos que existem, que são muito importantes, sob pena, inclusive, dele ser extinto, dele ser excluído como mediador. Ele não pode pré-julgar. Né? Ele tem que ser imparcial. Tem vários. Conciliação é o papel dele. Exatamente. Ao mesmo tempo, ele tem que ter algum conhecimento jurídico para poder mediar o debate, né? Porque fica muito difícil um mediador que desconhece completamente a legislação, especificamente aqui a gente está falando de justiça do trabalho, ele mediar um acordo sem saber se aquilo que está sendo pleiteado tem alguma plausibilidade ou não, né? Eu vejo dessa forma. Eu participei de algumas conciliações com o mediador e concordo que a figura do juiz acaba, muitas vezes, fazendo a diferença quando a tentativa de conciliação é proposta. Às vezes dificulta. Sim. Olha, a pergunta é do Jaime do Jardim Bonfilholi para a doutora Vanessa e doutora Roberta. Qual a opinião da senhora sobre depoimento por videoconferência? Eu acho que a videoconferência, eu acredito que ela possa ser, ela é bem-vinda em qualquer... Não acho que ela não é tão usual, mas, aliás, tem uma juíza, me parece, que está fazendo até por WhatsApp, né? Eu vi isso no depoimento, audiências pelo WhatsApp. Eu vi isso na internet, queria saber se isso é... Eu acho que videoconferência, eu acho que sempre é bem-vindo, a partir do momento que as partes estejam presentes. Existe a mediação eletrônica na Espanha. Eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação em mediação na Espanha, mediação e conciliação, enfim. E lá existe a mediação eletrônica, quer dizer, então é feito através de uma videoconferência e existe resultados muito bons na Espanha. Então, não sei se no Brasil isso vai ser... Eu acho que todo o avanço tecnológico que vem para propiciar facilidade, otimizar o tempo e produzir resultados mais eficazes são bem-vindos. Não tenho experiência prática, porque participei de muito poucos depoimentos através de videoconferência. Participei de alguns julgamentos nos juizados, na turma recursal do Juizado Especial Federal, em que alguns juízes que compunham estavam fazendo através de... E foi muito bacana a videoconferência. Mas, por exemplo, na área penal, não é a minha área, mas eu imagino que talvez na área penal seja um pouco mais complicado, né, doutora Fabiana? Então, eu vejo como positivo, nós estamos trabalhando com um depoimento sem dano de criança, que é feito através da videoconferência no próprio... Está iniciando esse trabalho. Isso é muito positivo, porque se você tem uma criança vítima de um crime sexual, por exemplo, e ela está num outro ambiente, com uma psicóloga, num ambiente acolhedor, e aí é feito por videoconferência, os advogados, os promotores, a juíza vão acompanhar o caso. Eu vejo isso como positivo. Depende da forma que for aplicado. Né? Há um questionamento a respeito da videoconferência e a questão do direito à ampla defesa, mas certamente temos que assegurar o direito à ampla defesa, mas tudo depende da forma como esses mecanismos de tecnologia serão utilizados. Nesse exemplo que eu dei, eu vejo como positivo. Doutora Fabiana, a Marcela do Pacaembu pergunta a sua opinião sobre a revogação pelo STF da prisão do ex-ministro Paulo Renato. Paulo Bernardo. Acho que é Paulo Bernardo, né? Paulo Renato. Paulo Bernardo. Marcelo, acho que é Paulo Bernardo, né? O Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte maior, tem a soberania para decidir a respeito dessas questões. Nós, operadores da base, da promotoria, nós trabalhamos com base em colheita de provas e de investigação. Então, sempre nós vamos trabalhar com esse esforço. E, de qualquer forma, no Estado democrático de direito, é o Supremo Tribunal Federal quem deve analisar essa questão. Olha, 10 atletas brasileiros fizeram uma espécie de delação premiada para ajudar autoridades no combate ao doping. Os envolvidos, os nomes são mantidos em sigilo, foram pegos em exames pela Autoridade Brasileira do Controle de Dopagem
e aceitaram contar como tiveram acesso aos medicamentos em troca de punições reduzidas, né? A ABCD, que é o órgão do Ministério do Esporte, encaminhou os depoimentos dos atletas ao Ministério Público de São Paulo. Doutora Fabiana, doutora Roberta, doutora Vanessa, doutor Flávio. Delação premiada chega no esporte. Pois não. Daqui a pouco até em creche vai ter delação premiada. As escolas. Justamente acredito que é para saber de onde essa medicação, que é o EPO, né? Da onde ele vem, exatamente. Então a delação quem fornece, né? Quem fornece inclusive uma medicação altamente, EPO mesmo, altamente agressiva, porque ela é utilizada para pessoas que têm câncer em grau avançado, né, e anemia profunda. Então, assim, a ideia é essa, aquele ciclista Lance Armstrong, né, foi pego no foi doping, com essa substância, ele foi banido do esporte por conta disso. É uma substância que, além dela tornar a competição desleal, porque os atletas que utilizaram do doping, obviamente, vão ter uma performance melhor, ela é prejudicial à saúde do atleta. Imagina um atleta que usa a longo prazo uma substância dessa, o que acontece com a saúde dele. Então, é interessante, sim. Eu acho bastante interessante que seja um método de você chegar a essas pessoas que lucram, né, com esse material, com essa medicação de forma ilegal e produzem malefícios tanto à competição, ao esporte, quanto à saúde dos atletas. Mas está correto dizer que é uma delação premiada, um negócio desse, doutora Fabiana? Então, no caso da delação premiada, nós temos uma possibilidade de alguém fornecer uma informação que vai gerar um determinado resultado, né? Eu não acompanhei de perto essa questão dos atletas, mas, na forma como eu penso, nós devíamos pensar em trabalhos mais preventivos. Me parece que essa linha seria muito interessante também. Nós temos agora as Olimpíadas que estão se aproximando do nosso país e muitos jovens querendo trabalhar e fazer e praticar esportes, e eu acho que a linha do trabalho educativo preventivo seria uma questão importante da gente trabalhar. Em relação à questão da delação premiada, eu não acompanhei exatamente esse caso específico para emitir Perfeito. Doutora Vanessa, deixa eu aproveitar mais uma vez a senhora, porque esse é um assunto que vai e volta, como nós já dissemos. O atual governo fala até em desvinculação de receita da União e vai direto na... Fala não, né? Já foi aprovado... Não. Sim, mas é um termo bonito, né? Porque ninguém entende o que é desvinculação. Só o doutor Flávio é que sabe com exatidão que venceu uma desvinculação de receita da União. É um termo bonito, né? Mas o olho deles cresce mas não tem dinheiro. Na verdade, assim, o que acontece é que existe um dinheiro previsto constitucionalmente para uma destinação específica, é um dinheiro carimbado. O da Previdência Social é um deles. E, através de emendas constitucionais, não só esse governo, como os governos passados, há mais de 15 anos, promovem alterações na nossa Constituição Federal para autorizar que aquele dinheiro que tem uma destinação constitucional seja aplicado livremente em outras áreas. O que nos deixa bastante espantado, especificamente na minha área da Previdência Social, é que a contribuição social que está destinada para a Seguridade Social, que abrange Previdência, Assistência e Saúde, ele faz parte dessa DRU, desse projeto de emenda constitucional que está sendo novamente aprovado. Ou seja, você vende a ideia de que a Previdência é deficitária, a Previdência vai quebrar, não tem dinheiro para pagar as futuras aposentadorias, e, ao mesmo tempo, você aprova uma emenda constitucional que autoriza você desvincular. Antes era 20%, agora essa PEC que está em votação e já foi aprovada parcialmente, passa de 20% para 30% e aumenta o prazo de validade dessa emenda constitucional. Você autoriza a desvinculação da receita de uma previdência que supostamente é deficitária. Então, são situações bastante incoerentes, a nosso ver. Doutor Flávio, em um minuto o senhor consegue explicar isso? Não. Totalmente de acordo. Se está faltando dinheiro para Previdência, como eles estão falando, né? Agora vão desvincular, vão tirar uma parte da contribuição previdenciária. Uma parte do que não tem, é isso? Não, uma parte do que não... Se não tem, né, como é que vai tirar? Né?
ficou uma coisa. E depois, em nível por exemplo, da Previdência de servidor público, eu mexi um pouco com isso no Tribunal de Contas, a gerência é muito mal feita. Então, teve muito município que perdeu dinheiro do Fundo de Previdência, porque aplicou no Banco Santos, um tal de Banco do Cacique, que tudo fechou. Eles perderam todo o dinheiro. Então, é mal gerenciado também. Então, não pode se culpar só o Existe alguma penalidade quando alguém, um prefeito, pega o dinheiro e aplica num banco, um Banco Santos, que é o exemplo? Porque é uma certa autonomia. Aí tem um conselho que é o gestor do fundo de previdência. E não tem, porque eles falam... Não se responsabiliza ninguém. É um banco que funcionava, estava credenciado pelo Banco Central, é um banco oficializado. Teoricamente idôneo até aquele momento. Exatamente. Dr. Flávio Correia de Toledo Júnior, eu agradeço a tua gentileza de ter participado desta edição do Gente do MPD que Fala. Muito bom. Eu que agradeço. Doutora Vanessa, muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Doutora Roberta Roça. Obrigada por mais essa oportunidade, eu que agradeço. E o nosso Gente do MPD que Fala é graças a esta parceria do Movimento do Ministério Público Democrático, hoje representado pela senhora doutora Fabiana Paes. Muito bom. Agradeço bastante o convite e parabenizo pelo excelente programa. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.